Meu nome é Cláudia e eu estou aqui querendo começar esse canal me apresentando. Eu sou psicóloga e tenho trabalhado desde 1984 com psicologia. Para mim sempre foi muito claro a necessidade do ser humano de investir no seu autodesenvolvimento. De alguma maneira isso está na minha vida desde os primórdios, durante o período mesmo da faculdade, que foi de 78 a 84. Então, na verdade, eu comecei com trabalhos com Angel Viana, Rainer Viana, relacionados à dança. A dança, mas não uma dança coreográfica, uma dança que partia da expressão nossa, orgânica, emocional, a dança expressiva, né, da dança livre e mesmo da expressão corporal da Angel Viana, que se desdobrou em trabalhos outros com o corpo, inclusive a harmonização psicocorporal, que tem a raiz na Argentina, o Rio Aberto, de Maria Della Paucos de Plantes, e eu acabei indo lá. Eu não fiz curso de formação, mas eu acho que eu compreendi muito bem o sistema. Eu fiz todos os níveis, e aquilo foi um trabalho muito profundo na alma. É um trabalho de abertura dos canais, os canais energéticos. Naquela época a gente falava menos disso, isso era mais esotérico, né? Hoje em dia é muito claro e muito comum. Hoje em dia tem a psicologia toda quântica aí, né? Então isso é muito claro hoje em dia. Isso foi no início dos anos 80. Então, isso me preparou porque abriu todos os meus caminhos interiores, né, de contato. Quando eu voltei de lá, então eu iniciei os trabalhos com massoterapia terapêutica, né, que abordava muito essa delicada relação com o corpo, né. Eu lembro de atender alguém com mais dificuldade de olhar para si mesmo fisicamente, o seu próprio corpo, né? E a gente descobria nuances belíssimas ali, né? De beleza mesmo, física. E aí isso abria, né, a pessoa, a percepção para si mesmo de uma outra forma, era um trabalho delicado. Nisso surgiu a oportunidade de fazer uma massoterapia, então eu tinha tido feito essa experiência com o Rio Aberto, que eles trabalham dessa forma, eles trabalham com o corpo de uma forma muito, em primeiro lugar, muito aeróbica, né? Porque é físico, então para você poder ir acima, vamos supor, conseguir com a dança, com o movimento, com o trabalho, com música, você vai além das suas travas, né, dos seus padrões, e vamos dizer que eles cedem. No segunda etapa é um trabalho muito emocional, ali com os personagens que a gente gosta de interpretar na vida. E terceiro nível, um nível muito energético. Paralelo a isso, eles trabalham com massagem, né? Uma massagem é um atendimento personalizado, que trabalha num nível muito dos opostos dentro de nós. E depois disso, eu ainda fiz um curso com Irene Tradenberg e foi muito bom. Ela vinha trazendo material de Esalen. Então, eu iniciei muito por aí, um trabalho terapêutico por aí, né? E depois eu fui fazer a formação com o Federico Navarro, eu achei interessante estudar as questões da terapia corporal. Eu escolhi ele porque ele era uma pessoa com muita experiência, ele trazia na bagagem dele Jung, que eu vim muito mais tarde a me unir a Jung em termos de estudo, e foi interessante, muito interessante. Ele trabalha com os actings, né? Então, dessa época de 90, eu trabalhei muito, fiquei muito interessada nas questões das terapias corporais, né? Eu fiz alguns investimentos, alguns mergulhos na terapia corporal, tanto bioenergética, biossíntese,
Psicologia Formativa, do Stanley Kellerman, com Leila Kohn, Biossíntese com Humberto Oliveira, e a biodinâmica, a psicologia biodinâmica, com Silvana Sacharny, e mais tarde ela fundou a Escola de Análise Psico-Orgânica, que é com o filho da Gerda Boysen, da biodinâmica. Então, eu fiz ali os investimentos. Não fiz formação com nenhum deles, mas eu fiz um investimento, estudei bastante. E nisso, interessantemente, eu comecei então a dar aula num curso de formação da Regina Corte, no Espaço Númina, né, Centro de Estudos e Práticas Terapêuticas. São duas turmas que eu estava ali junto, acompanhando, dando as minhas aulas, colocando também, contribuindo também para a formação deles. Nisso eu resolvi mergulhar mesmo na questão transpessoal, porque é uma coisa que me atravessa a vida inteira, né? O ser humano não pode ser só esse, psíquico e corporal, né? A gente falava muito dessa questão do corpo e mente estar junto, mas não somos só isso, né? Ou somos? Não. Um corpo, quando para de respirar, ele se torna um corpo inerte. Então, acredito que algo nos anima e é muito maior. Então, eu estudei, fiz a pós-graduação na Unipaz, de psicologia transpessoal ali. Eu fiquei mergulhada uns 6 anos, 7 anos, trabalhando, fazendo não só a formação holística de base, formação com o nome de transdisciplinar holística, né? Porque abarcava essa visão da transdisciplinaridade, né? Em que a gente precisa estar enraizada numa tradição, mas com asas e raízes, né? Com abertura também às outras tradições e trazendo o que tudo isso pode oferecer ao ser humano integral, né? São práticas integrativas, são práticas, um olhar mais holístico para o ser humano mais inteiro. Isso para mim tem muito a ver com lá atrás o trabalho da ginástica orgânica, porque era um sentimento de inteireza, uma capacidade de estar em união, né? Em unidade dentro de mim mesma. Eu queria um silêncio interior muito grande, um espaço interior muito grande. É algo intraduzível. Eu estava buscando caminhos de poder trabalhar com isso de uma forma bacana com as pessoas. Cada vez mais, né? O trabalho corporal dos anos 90, então, todo esse estudo tem muito a ver com esses espaços interiores e esse enraizamento no corpo. O corpo traz uma imagem forte para mim, que é o core, né? O centro energético, silencioso, fonte de energia para a gente, ao qual a gente pode nos voltar sempre, né? Dali retirar nossa energia e vitalidade para o cotidiano, para as relações, né, que a gente tem que estabelecer, para as dificuldades que a gente tem que encarar, enfrentar, atritar, provocar, conhecer melhor, né? Mas a energia interior, o enraizamento nessa energia, nessa vitalidade, nesse centro vital que pode nos ajudar. A terapia corporal também vai falar de bloqueios energéticos, né? E a gente hoje em dia, a gente vê, por exemplo, na osteopatia, ela trabalha basicamente com os bloqueios das fáscias, né? Quando a gente tem um processo conflitivo dentro de nós, naturalmente alguma parte da nossa musculatura ela é retesada, a gente para de respirar, né? Por exemplo, a musculatura do diafragma está muito ligada aos músculos restritores da respiração no pescoço, né? Então isso aqui fica tenso, o diafragma fica tenso.
A osteopatia vai lá, trabalha com as manobras, solta as fáscias, os bloqueios de fáscia. Hoje em dia tem muitas técnicas corporais. Mas e o conteúdo? Né? E o conteúdo disso, isso se trabalha num processo, num setting terapêutico que é o lugar que você é acolhido como um recipiente, né? Onde você tem uma outra pessoa que você interage, que mergulha junto com você nessa nesse conteúdo, né? Nessas imagens, nesses sentimentos, as emoções, né? Isso é um trabalho terapêutico. Então, assim, mais ou menos, para continuar a minha trajetória, lá por volta dos anos 2000 e... A Unipaz, veja bem, a Unipaz ela trabalha com a questão da abertura da consciência ao, ao, ao transcendente, né? Ele nos chega de qualquer maneira, né? O transcendente nos chega de qualquer maneira naqueles momentos de estranhamento profundo em que algo se abre para nós e a gente se maravilha, a gente se assombra, a gente tem um grande insight, a gente sente um silêncio profundo, que é aquele silêncio que cala, né, a alma, que traz um sentido novo. James Leloup, que é um dos mestres da Unipaz, costuma dizer que o mestre dele, Graf Durkheim, né, que foi um precursor, não, foi o fundador da terapia iniciática na Alemanha, ele falava que esses momentos de abertura, eles podem ser através do encontro amoroso, profundo, sexual, a entrega, né? Isso já vem falando lá da terapia corporal do Reich, né? Dos momentos religiosos, né, em que a gente pode ter. Quando a gente está na natureza e a gente sente aquela paz, aquela coisa maravilhosa, ou um perigo, né, que abre assim, a nossa percepção. E, enfim, os sonhos, né, os sonhos e tudo mais. São várias formas, mas também, olha, podem ser vividos de uma forma bastante delicada e difícil, às vezes na morte de um querido, né? Num acidente, numa doença, são aberturas. A gente chama isso de aberturas. Por quê? Porque nossa cultura, de certa forma, normatizou, né, nosso comportamento e nos trouxe uma limitação no nível do imaginal. A gente costuma dizer, isso é só um sonho, isso é só uma poesia, isso é delírio, isso é devaneio. Mas isso tudo é a alma falando com a gente, né? Isso tudo é um ser inteiro lá dentro falando, tentando se comunicar com a gente. E é muito mais do que isso, na verdade. É muito mais do que um ser falando com a gente, parece uma entidade, mas pode até ser, né? A gente sabe que temos vertentes, né, assim, de tradição religiosa que fala, né, da alma como uma entidade dentro de nós mesmos, que encarnou e tudo mais. Mas não é nessa direção que eu estou falando agora. Eu estou falando de o imaginal aquele estado natural da alma. A linguagem da alma é uma linguagem magética, é uma linguagem que vem para nós através de símbolos. Então, isso está permeado realmente. No xamanismo, por exemplo, se você for ler Carlos Castanheda, né? É a linguagem da profundidade. No Carlos Castanheda, ele vai descrever certos estados, né, que ele vai chamar de nagual. Então,
São estados imagéticos profundos e você se relaciona com eles. Muitos mestres estão neles diretamente o tempo todo, né? Jung vai fazer isso de uma forma maravilhosa. E aí o meu estudo começa com ele em 2009 já, de uma forma não formal. Depois eu formalizei esse estudo e ele vai fazer esse trabalho da imaginação ativa, né? E ele não vai ficar, vamos dizer, ele não vai se deter no porquê só da biografia, né? Porque isso é muito comum nas terapias, né? A gente conta nossos fatos, os fatos do nosso cotidiano, a história biográfica, isso tudo é tudo bem, maravilhoso. A gente precisa compreender cada vez melhor, né, a nossa vida, a nossa história, nosso percurso, nosso caminho. Mas ele vai dar um pulo que na direção de que o interior nosso, esse mundo imaginalis, né, esse mundo imaginal da alma, que se comunica através das imagens, é, ele é fundamental. E a gente não está alfabetizado nisso, né? A gente não está acostumado, nem familiarizado. A gente colocou isso na caixinha e guardou, né? A gente trabalha muito com o cérebro esquerdo, que é um cérebro analítico, um cérebro, um olhar factual das coisas, é um olhar literal. Ó, isso me aconteceu, e isso é aquilo. E não, né? Aquilo tem um significado simbólico muito maior, aquilo tem uma alma, né? O Hillman chama esse trabalho de fazer alma, James Hillman. Então, para resumir, né? Eu fiz esses trajetos todos e sou muito grata a esses caminhos, me abriram muito a consciência de quem eu sou, de por onde eu caminho, quais escolhas eu faço, né? A responsabilidade das escolhas. E é um diálogo constante com a alma, sabe? Se fazer alma. E eu acho que é isso que se propõe a terapia. Isso é um caminho, é um profundo caminho de autoconhecimento, de desenvolvimento. Não estou aqui dizendo que eu estou num caminho realizado, né? Para mim, o caminho da realização é o caminho dos mestres iluminados. Eu estou aqui no mundo junto com todo mundo, né? Aprendendo. E eu me proponho a isso, né? A estar junto com as pessoas que quiserem dialogar comigo nisso, né? Esse é o meu trabalho terapêutico, né? Então, é isso.